Finalmente Futsal é o título do tema-dia desta quinta-feira, dedicado aos comentários de André Vilas-Boas sobre a criação de uma equipa sénior na modalidade. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com Bruno Simões, membro do 5 para 4, que é o podcast de futsal do 00. Vamos olhar para estas palavras, mas também para o que representa este projeto nos azuis e brancos. Bruno, bom dia. Bom dia, Antes de mais, começo-te por perguntar como é que surge o futsal no Futebol Clube do Porto. É preciso usar um contexto quase histórico para essa pergunta. Há muitos anos que se pede o futsal no Futebol Clube do Porto, é a única modalidade a par do voleibol, mas em termos masculinos, que o clube não tem. Só que como é uma modalidade mais parecida com o futebol, move outro tipo de paixões nos adeptos. Há muito tempo que se pede o futsal no Porto. Na altura, na era Jorge Nuno Pinto da Costa, houve duas fases, ou seja, uma que se negava completamente o interesse em ter, também um bocadinho por guerras com a Federação, guerras antigas. Depois, numa segunda fase, com a mudança diretiva também na Federação, falou-se muito mais num orçamento que o Futebol Clube do Porto não conseguiria acompanhar, já vamos lá em termos de dinheiros, e também em termos de infraestruturas, que continuará a ser um problema, apesar de estar um pavilhão novo prometido que vai ajudar muito à ocupação do Dragão Arena. Portanto, aí houve sempre essa resistência por parte da administração de Jorge Nuno Pinto da Costa. Mas sempre que havia eleições, falava-se do tema. O Nuno Lobo, concorrente direto, falou duas vezes do tema, nas duas eleições já que foi a sufrágio, e mais recentemente André Vilas-Boas prometeu o futsal no Futebol Clube do Porto e está a cumprir. Nós vamos entrar na terceira época de André Vilas-Boas como presidente do Porto. Na primeira época houve logo criação de 3 escalões de formação. Na última época foram mais 4. Ou seja, na primeira época foram sub-9, sub-11 e sub-13. Na época 25-26 foram criados os sub-7, os sub-15, 17 e 19. Faltava só os séniores, masculinos neste caso. E André Vilas-Boas acabou por confirmar isso esta terça-feira, que vai ser criada a equipa sénior de futsal do Futebol Clube do Porto, que vai começar, aliás, na terceira divisão nacional, no último patamar nacional do futsal português, e que surgiu através de uma mudança regulamentar, com a Federação a convidar várias equipas profissionais de futebol a criarem futsal através desta divisão. Bruno, já falámos aqui, André Vilas-Boas prometeu esta entrada no futsal em grande na apresentação, ao longo do tempo em que é presidente dos Azuis e Brancos. Este projeto começa agora aqui a ganhar forma com este anúncio feito pelo dirigente dos Azuis e Brancos. Eu pergunto então se podemos entrar em mais detalhes sobre este projeto, como é que ele vai arrancar, como é que vai ser? Olha, ainda não há muita informação oficial sobre o projeto. Desde logo há um ponto de partida muito interessante. Durante muitos anos, na altura em que se pedia todos os anos para o Porto criar futsal, falou-se da questão da parceria. Falou-se muitos anos que o Porto acabaria por comprar uma licença de um clube do Norte, o Módicos, falou-se da Fundação Jorge Antunes, até recentemente falou-se do Boa Vista, numa forma do Porto ajudar o Boa Vista em termos financeiros. Acabou por não passar de rumores, e o Porto acabou por entrar sozinho na modalidade. Mas em termos de informações não há muita coisa ainda a falar, ou seja, o André Vilas-Boas, e passou a recorrer-me da minha cábula, falou de uma modalidade que apaixona e em que os clubes portugueses são dominadores, refere-se claramente ao Benfica e ao Sporting, dominadores nacionais e internacionais, e que o clube não podia ficar indiferente a esta lógica de futebol, futsal, são desportos parecidos, até porque se jogam os dois com o pé. Mas é diferente, ou seja, André Vilas-Boas pediu alguma calma para estruturar o projeto, falou de um projeto sustentável, algo que me parece complicado. Ele até comparou um bocadinho com o futebol feminino, mas acho que são mundos diferentes, porque para atingir o topo do futsal nacional e internacional, uma coisa leva à outra normalmente, estamos a falar de orçamentos na ordem entre os 2 e os 4 milhões de euros. Um orçamento, se quisermos comparar aqui um bocadinho, um orçamento semelhante aos orçamentos
de hóquei patins, por exemplo, até porque são o mesmo número de jogadores e o mesmo tipo de desporto, um bocadinho mais polarizado em certas partes do mundo. E depois há aqui a questão também das infraestruturas, que já falámos na pergunta anterior. André Vilas-Boas destacou o acordo que o Futebol Clube do Porto realizou com a Câmara Municipal do Porto para uma cedência de uns terrenos junto às piscinas de Campanhã, para ser criado outro pavilhão que servirá para mais treinos, para camadas jovens, um bocadinho comparando com o Sporting, se calhar um bocadinho o multidesportivo que o Sporting tem, e o Dragão Arena ficar para os jogos e para o dia-a-dia das equipas séniores. Esta ideia inicialmente até tinha surgido nos novos terrenos do Olival, acaba por não ser aí que vai ser criado o pavilhão, mas será toda a gente, ou seja, vai ajudar muito o clube em termos de modalidades. Em termos de jogadores e de plantel, é um algo possível. O nome Futebol Clube do Porto move multidões, até agora não havia futsal no Porto, portanto haverá muitos jogadores que são assumidamente portistas e que têm esse sonho, esse objetivo de jogar pelo Futebol Clube do Porto, se calhar até baixando o nível financeiro que estão agora a oferir noutros clubes, para representar o clube do coração. E vimos isso no feminino. Houve jogadoras que trocaram para o Porto, para o clube do coração. Exatamente. E há poucos meses, o próprio Fernando Cardinal, que é um portista assumido, um dos melhores jogadores da história do futsal português, falou dessa hipótese. Ou seja, se o Porto criar futsal, que agora criou, e se o chamar, ele pode perfeitamente voltar a jogar futsal na terceira divisão. E seria um nome forte que acho que o Porto precisa, que o Futebol Clube do Porto precisa para começar este projeto. Um nome como o de Cardinal pode ser muito interessante. Há outros nomes, obviamente. Em termos de treinador, também se fala de muitos rumores, e não vai ser fácil. Eu estou com muita curiosidade para perceber como é que o Futebol Clube do Porto vai montar isto. Parece um projeto um bocadinho feito à pressa em termos séniores, e temos que perceber que no futsal o mercado começa a funcionar muito cedo. Muitos jogadores, muitos treinadores já têm coisas apalavradas com outras equipas para a próxima temporada. Já se fala que muitos terão rejeitado mesmo o Futebol Clube do Porto por causa dessa pressa, se quisermos chamar assim. Vamos ver o que acontece nos próximos tempos. Teremos de ver. Chegar à Primeira Liga e ao topo do futsal é certamente um objetivo, mas não será para já, será um percurso complicado. Bruno, vamos falar sobre isso. Nesta pergunta eu queria saber o que é que o Porto vai encontrar quando entrar na terceira divisão da modalidade. Olha, desde logo vai encontrar muitos anticorpos. Passo a explicar porquê. Como eu disse na primeira pergunta, a Federação convidou equipas profissionais de futebol a criarem futsal através da terceira divisão. A terceira divisão vai ser alargada de 36 clubes continentais para 42, mais 8 na Série Açores. E não está a ser muito bem visto pelos clubes que nós chamamos clubes que não são de camisola, ou seja, que não estão alicerçados a um clube de futebol com uma história um bocadinho diferente. Não está a ser muito bem visto porque, e eu entendo, obviamente, passam anos e anos a lutar para chegar a divisões superiores, mesmo a nível distrital, e agora vem o Futebol Clube do Porto a entrar aqui e entra logo num patamar de terceira divisão nacional. Logo aí vai ser anticorpos bastante difíceis de lidar. Depois, uma terceira divisão já paga bem. Estamos a falar de clubes que já pagam alguns jogadores acima do salário mínimo nacional. Portanto, não é assim tão amador como se pensa. Mas depois é uma divisão muito experiente, com muitas carcaças, como nós chamamos. E acredito que uma equipa, se o Porto está com a ideia de criar uma equipa só com meninos da formação, não vai chegar para subir, e vamos ver para a manutenção, porque deixem muitas equipas da terceira divisão para os campeonatos distritais. Em termos de formato, a terceira divisão vai ser remodelada, como eu já expliquei, vai aumentar de 12 para 14 equipas por série continental. Na série Açores continuará com 8 equipas. E para subir à segunda divisão, sobem os vencedores de cada uma das séries, das 3 séries continentais, e a quarta vaga de subida é decidida num play-off, ou seja, os 3 segundos classificados das séries continentais e o vencedor da série Açores
vai a um play-off e aí só sobe uma equipa. Portanto, o Futebol Clube do Porto não vai ter tarefa fácil, vamos ver como é que vai ser o plantel, mas vai ser complicado. Bruno, para finalizar este tema do dia, pergunto-te sobre o impacto desta entrada do Futebol Clube do Porto no futsal, porque é o único dos 3 grandes que não está no momento na modalidade. Como é que vai ser vista esta entrada dos Dragões na modalidade? Há aqui 2 perspectivas. Uma perspectiva nacional, em que acredito que toda a gente perceberá a importância do Futebol Clube do Porto entrar numa modalidade nova. É uma visão muito minha, mas eu acredito que a massa crítica que vem de clubes de camisola, os tais clubes que têm o futebol por trás, é muito diferente da massa crítica que há nos clubes que não são de camisola, que só têm futsal, neste caso, ou que têm futsal e outras modalidades. Portanto, aí acho que a exigência do futsal com a entrada de clubes como o Futebol Clube do Porto aumentará. E depois já há a visão internacional. E eu acho que aqui Pedro Proença pode estar a querer entrar por um caminho que a UEFA acabará por ter que criar se quiser que o futsal cresça, e que já fez anteriormente com o futebol feminino. A dada altura a UEFA quase que obrigou os clubes para participarem na Liga dos Campeões a apoiar de alguma forma um projeto do futebol feminino. Penso que aconteceu o mesmo com o Mirassol na Libertadores, não tenho a certeza, mas acho que foi esse o caso. Sim, exatamente. E acho que a UEFA vai ter que ir por esse caminho para fazer crescer o futsal a nível europeu e depois, posteriormente, a nível mundial, com a ajuda da FIFA. Portanto, acho que Pedro Proença está a antecipar um cenário de forma muito inteligente, na minha opinião, e pode estar a posicionar-se como, caso, o pai do crescimento do futsal europeu. Nós, se pensarmos em termos europeus, só o Barcelona, em termos de grande clube, é que tem futsal, porque também é um clube muito eclético, sempre foi. E depois há Sporting e Benfica, portanto, Barcelona, Sporting e Benfica se calhar serão os maiores clubes do mundo do futsal, excluindo os clubes brasileiros que também têm uma dimensão gigantesca. Portanto, pode entrar aqui o Futebol Clube do Porto de uma forma muito interessante, se quiser chegar a esse topo do futsal europeu. Pode ajudar muito a modalidade a crescer internacionalmente. Será um percurso a longo prazo e que teremos todo o gosto em acompanhar. Obrigado, Bruno. Obrigado acompanhar a todos. no 5x4. Exatamente, acompanhar no 5x4 era essa mesma recomendação que eu iria agora mencionar. Todas as novidades do futsal, bem como este tema, serão dissecados no próximo episódio. Acompanhem, é semanalmente, numa altura em que as decisões da Liga Placar ainda estão por terminar. Além disso, esta quinta-feira há um novo episódio do Destino Saudade e também um episódio especial do Mercado Flash, uma live com um convidado especial, J. Oliveira 10, vai estar a acompanhar o nosso Pedro Pimparel Serafim. Não percam todas as novidades do mercado. Como sempre, fique connosco, fique com o 00.